Um dos maiores mistérios do Fluminense versão 2025 é a não utilização de 2 jogadores jovens que custaram uma grana considerável e que, por razões ainda desconhecidas ou pouco esclarecidas, não jogam há mais de 2 meses. Eu estou falando de Rubem Lescano e Joaquim Lavega. Chega junto aqui no canal do Leandro Dias, eu falo sobre Fluminense e futebol diariamente. Eu conto com o like aqui no vídeo e também a inscrição no canal. Já passamos de 8.500 inscritos. Estou querendo chegar a 9.000 ainda em julho. Estamos no dia 27. Estou gravando esse vídeo aqui, então conto com a tua inscrição e o like. Não deixa de dar o like não, porque ajuda pra caramba. Bom, galera, quero falar sobre esses 2 estrangeiros, essas 2 promessas do futebol sul-americano, que o Fluminense pincelou em movimentos muito interessantes, fora da caixa. Eu acho que todo mundo gostou. Quando surgiu a notícia, um tanto quanto inesperada, de que o Fluminense estava contratando um atacante uruguaio, o Lavega, de um clube pequeno de lá, o River Plate, a gente, ao mesmo tempo que estranha, porque não é muito comum dessa gestão, que cansou de nos presentear, do ponto de vista positivo ou não, com muitos atletas veteranos já em final de carreira, pensa num jogador que ninguém conhece, uma promessa uruguaia. E um tempo depois, da mesma forma, com o Rubem Lescano, meio-campista paraguaio que jogava no Libertad, que tem sido talvez o clube mais importante do Paraguai nos últimos anos, sempre participando de Libertadores, até com presença mais imponente do que os grandes Cerro Porteño e Olímpia. O Lescano veio para ser esse jogador que substituiria o Ganso, um meia, um atacante, um meia-atacante, um meia de organização, mas até agora nada, ou praticamente nada. O sumiço dos dois chama atenção. Afinal, o Fluminense não pagou barato. Pelo menos é o que a gente sabe sobre o Rubem Lescano. Na tela, a matéria da época da contratação do paraguaio, 28 de fevereiro, o Lescano chega ao Rio para fechar com o Fluminense, meia de 21 anos, assinou o contrato. E a gente percebe aqui, olha na matéria, o meia fará exames médicos antes de assinar o contrato. O Flu pagará 5 milhões de dólares, cerca de 29 milhões de reais na época, por 60% dos direitos do jogador do Libertad. O Fluminense só tem 60% do Lescano e pagou um valor alto, cara. Esse valor aqui é o que o Fluminense pagou para o Hércules. O Lescano está entre as contratações mais caras da história do Fluminense, superior ao Bernal, tem muito mais minutagem, mesmo valor do Hércules, e isso chama muito atenção, não é um jogador barato. O Fluminense se contratou uma aposta por um valor elevado diante da condição financeira do clube e não usa o jogador. Isso é muito curioso, para dizer o mínimo. E o raciocínio vale também para o Joaquim Lavega, que a gente não conseguiu descobrir, e ninguém até hoje, quanto o Fluminense pagou pelo Lavega, mas pagou. Tá aí, ó. O Fluminense anunciou o Lavega até antes do Lescano, no dia 30 de dezembro. O uruguai de 19 anos veio em definitivo, assinou por 5 anos. E aqui a notícia diz o seguinte: o Fluminense informou ter adquirido os direitos econômicos do jogador, mas os valores não foram divulgados até o momento. Não foram divulgados até agora, 7 meses depois da contratação. E na época a gente acaba descobrindo as notícias que saíram no Uruguai, aqui no Brasil também, de que esse jogador ficaria livre no mercado. O contrato dele terminaria com o River Plate no final do ano. Mas mesmo assim o Fluminense quis pagar ao River Plate para comprar o jogador, uma negociação estranhíssima, e que até agora ninguém conseguiu desvendar o porquê do Fluminense ter pago por um jogador que ele teria de graça. Estranho, né? Esses jogadores chegaram e simplesmente não têm oportunidade. Falando do Lavega, tá lá no site Estatísticas Fluminense, flusão.info, acessem,
É um site muito completo. Tá aqui, galera. Número de jogos do La Vega, 4. O cara chegou no final do ano passado, se apresentou em janeiro, disputou 4 partidas apenas. A última, sabe quando? No dia 8 de maio, ou seja, vai fazer 3 meses que o La Vega não entra em campo profissionalmente pelo Fluminense naquela derrota para o São José da Bolívia, na Copa Sul-Americana, na altitude, onde o Renato mandou a xepa, nem ele, Renato, foi para aquele jogo. Ele atuou também contra a União Espanhola, também naquela xepa. Na vitória sobre o São José, no Maracanã entrou, e na estreia do Brasileiro contra o Fortaleza, ainda era o Mano Menezes o treinador. 4 partidas para um jogador que custou dinheiro. A gente não sabe quanto, mas o Fluminense gastou uma grana com o La Vega. E o Lescano? Esse atuou um pouquinho mais, mas muito pouco. Apenas 10 partidas. O Fluminense já fez 45 no ano. 10 jogos que o Lescano jogou. O último, pessoal, há mais de 2 meses também. Olha aqui, ó. Na vitória sobre a Aparecidense pela Copa do Brasil, no dia 21 de maio. Enfrentou também a União Espanhola na xepa, enfrentou o São José na xepa, entrou nos jogos contra o Sport, pelo Brasileiro, Aparecidense Copa do Brasil, União Espanhola na xepa, Corinthians no Brasileiro, o São José na Copa Sul-Americana, Once Caldas na Sula e na estreia no Brasileiro contra o Fortaleza, apenas 10 jogos, o Rubem Lescano. E para efeito de comparação, o Paulo Baia, que foi a contratação mais criticada pela torcida e com toda a razão, o Fluminense trouxe um jogador que não era titular absoluto de um Goiás que disputou a Série B no ano passado. Se somar os jogos do Lescano e do La Vega, não dão o número do Paulo Baia. Olha aí, galera, o nosso querido Paulo Baia já disputou 17 partidas, gente. Lescano e La Vega juntos, 14. A última foi contra o Borussia Dortmund. O Paulo Baia jogou o Mundial de Clubes contra o Borussia Dortmund, aquele bom jogo que o Fluminense fez. Mas os garotos que custaram milhões para o Fluminense não entram. Quem explica um negócio desse? O Paulo Baia que veio como uma aposta também, mas não é um jogador muito jovem, tem 25, 26 anos. E os 2 jovens que o Fluminense pagou, gastou muito dinheiro, não são utilizados. Alguém consegue ter uma explicação racional para isso? Por que um jogador nitidamente limitado na parte técnica tem mais oportunidade do que promessas que foi empregado grana ali, investimento, dinheiro? E no caso do Lescano, que veio para ser um meia de criação, algo que o Fluminense tanto necessita, é 3 volantes o tempo todo, 3 zagueiros, raramente o Ganso entra. Por que o Lescano ele não faz parte do processo? Daí você pode contrapor, Leandro, ele não está treinando nada. Pode ser. E aí há um erro grave de avaliação. O clube que vive dizendo que não tem dinheiro, a gente sabe que tem, não pode gastar 30 milhões de reais numa aposta. Esse valor, para o Fluminense, é de jogador para chegar e resolver. Para chegar e jogar, ter minutagem. Se você traz o Lescano e o La Vega sem pagar nada por empréstimo, vá lá, não estão treinando bem, ok, faz parte. Agora você pagou, cara. O mínimo é botar para jogar. Não é possível que o Lima, com essa preguiça danada que ele vem tendo, o Martinelli, que é o jogador, né, tem seus altos e baixos, joga todas. O Paulo Baia joga. O Canóbio joga. Por que esses meninos não têm oportunidade? A gente tem que ver, até para poder dar um veredito. Se forem mal, mais uma vez, torraram o dinheiro. O ponto é, gastou-se demais em quem talvez não deveria. Porque se você não tem segurança naquilo que você está investindo, você não faz o investimento. Você não vai gastar o dinheiro que você vive dizendo que não tem, que tem muita dificuldade para pagar dívidas, para manter a folha. É uma situação muito estranha. Eu queria entender. E você? Antes de sair, like no vídeo e a inscrição no canal para dar uma força aqui pro amigo. Beleza pura? Eu tô de volta no próximo vídeo. Um grande abraço, saudações tricolores. Valeu! Antes de seguir com o vídeo, eu tenho uma dica muito importante para você que tem investimentos ou quer investir pela primeira vez.
A VMB Invest é a primeira parceira do canal do Leandro Dias e te possibilita melhorar os seus investimentos ou te orientar da melhor maneira para que você invista pela primeira vez. A VMB é credenciada da XP e você pode entrar em contato com eles através desse QR Code que está aparecendo na tela ou através do link na descrição. Não está satisfeito com a sua rentabilidade, quer entender esse mundo de investimentos? Entre em contato com os caras que eles vão te orientar da melhor maneira possível. Eu sou cliente da VMB há mais de um ano e é por isso que eu indico o trabalho dos camaradas que mandam muito bem. Sem compromisso, bate um papo com eles. Tenho certeza que você vai gostar. VMB Invest, parceira do canal do Leandro Dias.